educador, pai, você líder de escola, você que quer saber como você pode passar melhor a história bíblica, como é que você pode colocar a história bíblica nas suas aulas, como é que você pode ali usar quase que uma forma narrativa de ser. E aí o grande título que a gente coloca nesse vídeo é: Jesus foi um grande contador de história e soube ali passar a verdade do evangelho em histórias. E a gente está conseguindo isso? Já começamos com essa provocação, entendendo que a gente é a mensagem. Existe um filósofo que eu gosto de citar muito, que é o Mac McLuhan. Ele diz que o meio é a mensagem. E muitas vezes a gente acha que a gente na sala de aula, a gente com nossos filhos, a gente não pode ser a própria mensagem ali do evangelho sendo falada. E aí eu quero começar essa provocação, quero dizer para você que é pai, você que tem acompanhado a gente aqui no Bíblia XP, a gente já está começando, já estamos começando aqui a passar um pouco das aulas que a gente gostaria. Então, quero apresentar para vocês aqui um pouco do que a gente vai chamar de bibliotemas, né? São temas bíblicos, juntando cultura pop, juntando temáticas, muitas vezes polêmicas ali, de como a gente levar isso para os nossos filhos, como a gente levar isso para os pequenos, certo? Então a pergunta é: você tem ensinado como um grande contador de história que era Jesus? Jesus ali nas parábolas dele, ele conseguia ali fisgar a atenção, ele conseguia ali reunir ali até crianças, né? Até crianças sentavam do lado dele ali para que ele contasse as histórias bíblicas. E muitas vezes a gente, como educador, como pai, a gente não consegue contar uma história. A gente não consegue ali ilustrar uma história. E muitas vezes a gente acha que isso daí é só o propósito, ou é só o dom, como é que eu posso dizer, daqueles contadores de história. A gente acredita que só um contador de história tem esse dom. A gente acredita que só quem fez algo relacionado à criatividade tem esse dom. Mas Jesus era o grande contador de história e sabia passar isso. Então, quais são as técnicas? O que eu preciso aprender para saber contar uma história, para saber, para você que está aí, saber utilizar isso na sua aula? Às vezes você vai, como professor, vai ter desafios. Você vai ter que juntar uma temática relacionado, sei lá, à geografia, que não tem nada a ver com história. Você vai ter que juntar matemática. Como é que você aplica a cosmovisão bíblica disso? Como é que você aplica a cosmovisão bíblica? Você tem conseguido isso? O evangelho é o mesmo, a grande história de Deus não mudou e eu creio que é possível isso. Mas passando um pouco nesse primeiro vídeo que a gente tem feito, talvez te ajude a entender, talvez te ajude a ter inspirações, tá bom? Então, olha só, aqui está o nosso Instagram, né? Bíblia XP. Provavelmente a gente logo mais muda ali para a Bíblia Academy, a gente ainda não sabe, mas a gente está criando uma academia de curso ali, então a gente vai ver como é que vai ficar. E desde o começo a gente tem levado sempre essa mistura da cultura pop, para o educador saber colocar a cultura pop, saber colocar a fé ali no que as crianças mais gostam, né? A gente tem alguns podcasts aqui, mas eu quero pegar alguns exemplos, tá? Para vocês. Então, começando ali pelo que a gente chamou de Setembro Amarelo, tá? E olha só, o Setembro Amarelo a gente levou sobre as emoções. Como é que as emoções influenciam e como é que a gente pode colocar para que as crianças e os adolescentes também, vou mostrar, coloque as suas emoções à prova ali. Coloque numa roda de conversa ali o que eles têm pensado, o que eles têm aceitado. E aqui o Setembro Amarelo a gente levou isso, né? Então, cada parte aqui tem um propósito, né? Cada parte de como as crianças levam as emoções tem um propósito. E qual foi a temática cultural que a gente levou? Qual foi a temática cultural que a gente utilizou aqui, né? A gente utilizou realmente uma temática cultural. Uma temática cultural que tinha a ver, né? Uma temática cultural que eles vão atrás, que eles assistem, que é o Divertidamente. Então, você pode ir no nosso Instagram e a gente tem um kit, tá? O kit já é aqui, eu já deixo para vocês aqui, vocês já podem ter o kit dessa aula, tá? Vou colocar aqui na descrição do vídeo um kit que tem as missões práticas, como você pode utilizar isso. Mas a pergunta fica, será que eu posso apenas no filme Divertidamente utilizar isso? Não, todos os filmes você pode utilizar isso.
todos os filmes você pode utilizar uma temática cristã. Todos os filmes você pode utilizar uma temática cristã. Todos os filmes você pode conversar e colocar isso. Então, o filme aqui, esse aqui que foi o que eu mostrei, o do Setembro Amarelo, a gente utilizou divertidamente. E como eu falei, você tem aqui você tem kits que a gente pode colocar e você também pode fazer parte da nossa comunidade. Mas Alexandre, eu posso colocar isso, como é que eu trato isso com os adolescentes? Bem, veja só como a gente conseguiu tratar isso com os adolescentes, tá? Eu vou mostrar aqui um outro que a gente conseguiu mostrar isso com os adolescentes. Qual foi? Foi esse aqui, ó. Neste dia aqui, vai mostrar aí enquanto eu falo, tá mostrando. A gente levou a mesma temática pros adolescentes lá na IBMA, Igreja Batista Memorial de Alphaville. Então, era adolescentes a partir de 14 a 17 anos ali, se não me engano, 15 a 17, e foi um sucesso. A gente conseguiu mostrar as emoções, porque era Setembro Amarelo, lembra? Mas olha só, a gente levou sobre a temática Não Vire Forma do Mundo, tá? Então a gente levou Romanos 12:2, ok, mas a gente focou muito forte na questão de bullying, na questão do que eles vivem na sala de aula, muitas vezes escola, e isso leva até depressão e, dependendo, leva a assuntos graves, tá? O Setembro Amarelo fala sobre suicídio. Então, como é que a gente levou isso de uma forma objetiva, de uma forma que eles ficassem ali conectados conosco, né? Então, isso foi levado através de temáticas, né? E eu vou mostrar aqui, ó. Olha que interessante. A gente levou através da temática do Setembro Amarelo, mas a gente também mostrou de uma forma que eles ficassem conectados conosco. E depois eles levassem experiências, tá? Para que isso eles colocassem em prática. Então, teve pílulas da prevenção. Olha só, para que eles expressassem suas emoções e não deixassem dominar, e cada emoção um convite para olhar para si mesmo e orar. Você não está sozinho, conte comigo. Isso eram pílulas, eram ali uma balinha ali, como você pode ver, umas balinhas que eles davam até para amigos. Então o objetivo disso era eles entregarem para amigo, era eles colocarem em prática o que eles aprenderam na aula, tá? E o mais interessante disso, eu vou voltar aqui na imagem, ó. O mais interessante disso é que o objetivo disso é para eles levarem para amigos, né? Para os pais, tá? Que mais que eles tiveram? Olha só, tem uma carta aqui no fundo, não sei se vocês conseguem ver, né? Mas tem uma cartinha aqui no fundo, ó. Isso aqui era a própria carta do apóstolo Paulo. A gente mostrou no formato de carta. Chegava uma carta lá para eles. Vou mostrar aqui, ó. Chegava uma carta lá para eles. Vinha um professor, trazia essa cartinha dobrada e eles tinham que ler o que estava escrito. Então é como se fosse a própria carta do apóstolo Paulo levando lá para eles. Então a gente acredita que marcou muito eles porque teve um momento da meditação. O momento da meditação era o momento que eles sentavam ali e a gente fazia eles entenderem ali o que eles tinham aprendido, como é que eles pudessem levar isso para outras pessoas. E eles ganharam bottoms, gente. Olha só, depois de todo esse momento de conexão com eles, a gente perguntar que filmes eles assistiram. E no caso, eles assistiram o filme Adolescência. Então tem toda uma metodologia que a gente utiliza para conectar com eles, tá? Então tanto serviu para os pequenos de 6 a 12 anos, como a gente percebeu que os adolescentes também conectaram conosco. Então a gente usou essa metodologia de conexão desde o momento da chegada, desde o momento como a gente fala com eles, utilizar uma temática cultural muito forte atrelada, e no caso foi o filme Adolescente. A gente perguntou se eles assistiram, eles disseram que sim. A gente foi fazendo perguntas. Então, desde esse momento, a gente foi conectando com eles até chegar no momento da meditação. Então, a gente fez perguntas para eles, para que eles refletissem. Tivemos ali 15 minutos de meditação. E muitas vezes essa meditação é baseada na palavra, em versículos, aquilo que é vivo e eficaz. Tá? Após isso, eles têm que ter um momento de engajamento. Onde é que eles levam isso? Para quem eles levam isso? Só vai ficar com eles essa palavra? Será que eles não conhecem um amigo que precisava disso? Eu vou lembrar, antes do momento final de engajamento, né? Teve um momento que eles apresentaram um mini teatro. Eles fizeram um mini teatro conosco. Vou ver se eu volto aqui e mostro para vocês o mini teatro que eles fizeram conosco. E foi bem interessante que esse mini teatro, tá aqui ó, no Instagram, você pode estar observando. Esse mini teatro que eles apresentaram, né? Ah lá, esse mini teatro que eles apresentaram, foi interessante que a gente separou em grupos, né? Vocês vão ver aí, vai ter um momento, a gente separou em grupos e pediu para que eles
fizessem a apresentação daquilo que estava acontecendo na sala de aula. Então, normalmente, acontece em sala de aula bullying se você não faz um tipo de brincadeira. Né? Normalmente acontece em sala de aula, é triste dizer, mas acontece em sala de aula um bullying se você não faz um tipo de brincadeira, tá? E a gente levou isso. E essas brincadeiras normalmente, infelizmente, está levando muitos adolescentes à morte. Então, fica aqui a pergunta. Como é que você tem conectado com temas tão importantes disso? Será que na tua escola cristã, na tua EBD, há tempo de fazer isso? Nem que seja 10 minutos aqui, a gente levou 1h20, foi assim, maravilhoso esse tempo que a gente levou com eles. Eu sei que não tem esse tempo em sala de aula, nas escolas, nas igrejas bíblicas. Deixa eu só mostrar um negócio aqui. Tá mostrando aqui, tá vendo? Eles ganharam bottoms. Os bottoms significavam as virtudes que eles fazem parte. Então, eu vou mostrar aqui, os bottoms significavam as virtudes. E não podemos deixar também de falar que teve a realidade virtual com games, tá? Tem que ter tecnologia, tem que ter vínculo com o futuro deles, né? Então, o professor Sabeduca lá, mostrou também essa parte de tecnologia. Então, foi proveitoso demais. E eu quero voltar aqui, né? Tem um kit, tá? Tem um kit que a gente utilizou lá do Setembro Amarelo. Eu posso deixar aqui para vocês. E esses tipo de kit é muito importante, que a gente já coloca ali com as atividades, tudo contextualizado, então um kit completo, tá? Então vou deixar aqui para vocês e curta a gente no nosso Instagram, compartilhe, fala aqui se você gostou desse tipo de formato de vídeo, mostrando o que a gente tem feito, compartilhando a nossa experiência, para que você também faça isso, para que você repense. Como é que tem sido aí na sua escola cristã, você tem conseguido tratar de temas tão importantes? Você tem conseguido contar histórias como Jesus contou? Se você está fazendo isso e você ainda quer mais material, quer mais ideias aqui não faltam. Somos criadores de experiências, somos criadores desse tipo de conteúdo, de sempre juntar a criatividade com sala de aula e ajudar a você contar a melhor história de Cristo, a melhor história de Deus, do mundo, para que as crianças venham se fortalecer e venham saber defender essa história no futuro, venham saber contar, assim como diz no livro de Pedro. Tá? Então, diz aqui se você gostou desse tipo de vídeo, compartilha, é praticamente um pouco da aula que a gente pode dar, tem muitos outros educadores que vão estar falando aqui, mas aqui entre eu e você, como é que você tem levado isso? Tem queimado no teu coração levar uma aula diferente, uma aula inesquecível, talvez seja o único momento que você plante essa sementinha no coração deles, mas você precisa saber utilizar técnicas, precisa saber se você está contando como Jesus utilizou ali as parábolas. Jesus foi um grande contador de história. Você é a mensagem, fica com Deus e até a próxima aula.